E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, perfeitamente. Tô bonito? Imagem tá boa? A minha imagem tá boa aqui? Tá Tá um perfeito? galã, pô. Tá um galã. Ainda tá em casa ou tá no escritório? Não, tô em casa, tô em casa. Não, E tô você? na empresa. Eu tô na empresa, Ah, na é? empresa. É, Pô, vou tô te falar, nunca pensei em começando, dizer isso, mas você é um sortudo de poder sair de casa. eu tô começando a retomar aos poucos a rotina, né, de dia todo dia. Tô saindo um pouco mais cedo, mas tenho vindo todos os dias. A partir de semana passada, vim todos os dias. É, ontem eu tive que ir também. Eu tô brincando assim, mas ontem não teve jeito. Mas foi ontem, mas nem me lembro quando foi a última vez. Tô marcando aqui o tema, tô fixando, esperar o pessoal entrar e a gente começa a fazer as apresentações. Tá, joia. Ontem eu tive que ir por uma emergência de um cliente, mas também não tenho ido não. Tem feito home. Tenho feito Você direto. travou, Fabrício? 100% do pessoal. Travou? Voltou? Voltou. Ótimo. Bom, fixei aqui o tema. Vamos começar então. Primeiramente, Marcelo Borges, quero te agradecer a presença, aceitar o convite. Eu sou Luiz Areixavala, advogado, membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário do AB. Quero agradecer não só a você, Marcelo, meu professor de pós-graduação, né? Não sei se eu denuncio há quanto tempo faz que eu fiz essa pós-graduação ou não. Melhor não. Melhor não, né? por, por um lado me beneficia, porque já tem algum tempo, mas por outro lado te denuncia também, né? Sem problema. Agradecer ao Zé Calheira, nosso presidente, agradecer o Carlos Gabriel Feijó, nosso vice-presidente, e agradecer você aí, advogado, membro da comissão. Queria que você fizesse suas considerações iniciais e se apresentasse aí para todo mundo, por favor. Luiz, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui batendo esse papo com você, né? Assim que você me fez o convite, fiquei muito honrado. Obrigado à Comissão de Imobiliário e Urbanístico, da qual eu também faço parte, com muita honra, e aí dou aqui, né, todas os louros, né, dessa comissão está funcionando brilhantemente nesse momento de pandemia, ao Zé Calheira, presidente, ao Carlos Gabriel Feijó, incansável Feijó, né, vice-presidente também da comissão, e a todos os membros da comissão que estão dando um verdadeiro show, né, de informações nesse momento anômalo que nós estamos vivendo. Para quem não me conhece, Marcelo Borges, sou advogado, né, evidentemente, diretor de locação em condomínio da ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB RJ, professor de pós-graduação em cursos de coordenador de pós-graduação que é promovido pela vez do mestre, pela ABAD, também da mesma temática de direito imobiliário. Tá? Então, estou aqui, né, à disposição de vocês, né, quando a gente entrar no tema, para tecer considerações sobre essa garantia, né, não muito usual, mas importante dentro do cenário econômico que nós temos aqui no Brasil. Duas observações antes de começar. A primeira é que para estar do teu lado tem que ter autoestima elevada, porque você tem um currículo e um conhecimento imenso, então para eu não ficar muito mal eu tenho que ter autoestima elevada, entendeu? Para não me acanhar frente a você. E a segunda é que eu te deixei nessa tarefa ingrata de falar sobre a garantia locatícia menos conhecida e talvez menos utilizada, abusando aí do teu conhecimento, que eu sei que não é para qualquer um falar desse tipo de garantia, não é verdade? É uma garantia que todo mundo sabe que é uma garantia, a mais nova garantia prevista na lei de locações, e por ser a mais nova, né, por ser menos conhecida, é realmente a menos usual. Mas quando a gente se debruça a conhecer a garantia, a gente vê vantagens nela, tanto para locador quanto para locatário. Então, é uma garantia que precisa ganhar espaço, precisa ser falada, né? Por isso que eu parabenizo, Luiz, por você não ter esquecido essa garantia nesse projeto de falar sobre as garantias locatícias, porque é uma garantia que precisa ser dita, precisa ser informada, precisa ser conhecida pelo público da relação locatícia para ser usada, né, com um percentual maior do que vem sendo usada atualmente, né?
Então, é um desafio para mim falar sobre ela, até por falta, né, de muitos casos práticos, né? Então, é um grande desafio. Por isso que eu até agradeço também de você ter me colocado nesse desafio, que me fez estudar, né, me fez me debruçar um pouco mais sobre a legislação e a doutrina que tratam dessa garantia. Então, vai ser um grande prazer e eu aqui não tenho a menor intenção ou pretensão de ser o doutor dessa matéria. Eu quero aprender também com as perguntas que vierem a ser feitas de quem já usou essa garantia ou de quem tem experiência, né, de outros casos sobre essa garantia, para a gente aproveitar bem essa live e debruçarmos, né, todos os aspectos dessa nova garantia dos contratos de locação. Bom, só lembrando que você tocou no assunto, bem lembrado, são 4 lives, né? Cada uma tratando de uma garantia da lei de locações. Já tivemos a seguro fiança locatícia, com o Luiz Felipe Rezende, tivemos a caução com o Quirino, estamos tendo hoje a sessão fiduciária de cotas de fundo de investimento com Marcelo Borges, e vamos ter na semana que vem, na quinta-feira que vem, fechando fiança com Arnon Velmovitz. Todas ficarão gravadas no Instagram da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário e no canal do YouTube. Fechado? Vamos lá, vamos então, Marcelo, começar? Eu queria falar um pouquinho, que você falasse comigo aí sobre o histórico, né? Traduzir primeiro o que significa esse nome tão esquisito, Seção Fiduciária de Cotas de Fundo de Investimento. Quando a gente começa a entender o nome, a gente começa a destrinchar o bicho, né? Então vamos lá. Seção Fiduciária, vai explicando para a gente aí os termos, por favor. Primeiro, fazendo uma pequena remissão histórica, né? A Seção Fiduciária de Cotas de Investimento, ela foi inserida como nova garantia, né, na lei de locação, na lei 8245 de 91, lá no artigo 37, que até então só tinham 3 garantias, que todo mundo sabe, né, que até fazem parte desse roteiro que o Luiz falou, que é a fiança, o seguro-fiança e a caução, né, tendo caução de bens móveis ou de bens imóveis. Em 2005, né, em novembro de 2005, através da Lei 11.196, foi instituída a Seção Fiduciária de Cotas de Investimento como nova garantia, uma nova modalidade de garantia nos contratos de locação. A lei foi sancionada em novembro de 2005, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2006. Portanto, é uma garantia que tem aí 14 anos, né? Já é um tempo bastante grande dessa garantia, apesar de ser pouco usual. Depois ela veio ser disciplinada pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, em junho do mesmo ano, ou seja, em junho de 2006. O que vem a ser essa garantia? O que ela difere rapidamente das outras garantias? A Seção Fiduciária de Cotas de Investimento, ela atende aquele locatário com perfil de investidor, né? Locatário ou uma terceira pessoa, que a gente vai tratar aqui dessas duas figuras. Com perfil de investidor, ou seja, o que é fundo de investimento? Fundo de investimento nada mais é do que aplicações, né? Aplicações que são feitas, né, por cotistas de determinados fundos, pode ser um fundo imobiliário, né, pode ser qualquer outro fundo de ações, né, onde você compra cotas desse fundo, né, do fundo imobiliário, do fundo de ações. Todos os fundos devem estar regulados pela CVM, né, pela Comissão de Valores Mobiliários, são fundos instituídos e regulados pela CVM, que detém, né, esse tipo de prerrogativa, e o locatário ele adquire cotas desse fundo de investimentos, que são fundos de aplicações financeiras, que são resgatáveis de acordo com a rentabilidade, com a lucratividade na administração desse fundo, né? Então, visa atender um locatário com perfil de investidor, né? Porque ele investe na compra, na aquisição de cotas de um determinado fundo de investimento e acaba cedendo essas cotas, né, para o locador. Por isso que uma cessão fiduciária, ele cede em confiança, né, para quem, né, gosta de fazer analogia, muito parecido com a alienação fiduciária, né, de compra de bens imóveis, todo mundo conhece, né? E aqui, o que quer dizer fidúcia? Fidúcia quer dizer confiança, né? O termo fidúcia quer dizer confiança. Então, o locatário, ele adquire cotas num determinado fundo de investimento e transfere essas cotas em regime fiduciário ao locador do imóvel para o cumprimento do contrato de locação. Então, é o que acontece, né? Eu pego um fundo, invisto naquele fundo, compro cotas do fundo e, por interesse em dar garantia ao contrato de locação, eu transfiro parte dessas cotas, não precisa ser todas as cotas que eu possuo, eu posso transferir parte dessas cotas
para o locador, em cessão fiduciária e condição resolúvel para o cumprimento do contrato de locação. E o locador tem a garantia que, caso o locatário venha inadimplido o contrato nas várias situações onde a inadimplência possa ocorrer, ele possa resgatar o valor dessas cotas, ele pode resgatar essas cotas ao seu proveito, a gente vai falar sobre isso, para garantir eventual inadimplência do locatário, desculpa. Quando ela difere, né, ela tem essa diferença importante das demais garantias e algumas vantagens, né, que a gente já pode antecipar aqui. Primeiro, que ela não tem limite, né, Luiz? Ao contrário da caução em dinheiro, né, da caução de bens móveis, né, que normalmente é dinheiro, que tem aquele limite de 3 vezes o valor do aluguel, né, estão depositados em poupança, com a rentabilidade às vezes muito oscilante, e a caução, que pode ser caução de bens imóveis, né, ela imobiliza o ativo do locatário naquele momento, que também é uma situação um pouco chata para o locatário imobilizar o seu ativo, né. O seguro-fiança ainda é um pouco caro, né, ainda o locatário reclama um pouco do seguro-fiança, apesar de um momento que a gente está vivendo dessa garantia, mas há uma reclamação com relação ao custo do seguro-fiança. E o fiador é aquela garantia que, para mim, é uma das mais inseguras que tem, apesar de ser usual. É uma das mais insanas, né, também, né? Mais insanas que tem, né? Porque o fiador pode muito bem desfazer do seu patrimônio no dia seguinte à celebração do contrato de locação. Morrer. Ou morrer, né? Aí, quando o contrato for executado, não tem garantia nenhuma, porque ou ele não tem bens, ou ele não existe mais, né? Então, essas cotas de fundo de investimento são vantajosas para os dois lados, né? Para o locatário que é investidor, né? E para o locador com uma garantia um pouco mais robusta, mais musculosa, para garantir eventual inadimplemento do locatário. Posso traduzir esse tipo de garantia como é um dinheiro aplicado em nome... o locatário deixa um dinheiro aplicado em nome do locador que é devolvido ao locatário com adimplemento contratual. Né? Perfeitamente, exatamente. No popular seria isso, né? Exatamente. Né? Se terminada a locação, o locatário cumpriu com todas as obrigações, ele resgata essas cotas. Na verdade, ele nem precisa resgatar as cotas voltam para ele. Voltam para ele, se ele quiser deixar aplicado. E ele deixa aplicado lá com quem quiser, ainda apostando no fundo, apostando na movimentação do fundo, apostando na rentabilidade do fundo, ele mantém as cotas no seu nome, voltam as cotas para o seu nome, ele mantém as cotas para o seu nome. Elas só ficam transferidas, afetadas ao locador, aí, no momento em que estiver tendo garantia para a solvência do contrato de locação. Um detalhe é que esses fundos de investimentos, eles são próprios para isso. Não é qualquer fundo. A CVM, quando regula, ela, inclusive, é obrigado a ter no nome do fundo de investimento que ele é destinado para esse tipo de garantia. Então, você não pega e aplica em ações na Bolsa, e cede cotas. Não é isso. São fundos próprios para isso, cujo nome já vem mencionando para que não haja nenhum tipo de dúvida, né, Marcelo? Tem que ter a afirmação, né, da cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Exatamente. Naquele fundo pretendente a ter o fundo garantidor do contrato de locação. Isso a CVM fala, ela trata disso na normativa 432, né? Número 432 da CVM, de 1º de junho de 2006, que trata, né, desse tipo de regulação, né? Aí que está regulado na instrução normativa 432 da CVM. Então, tem que estar realmente gravado e registrado, né, a cessão fiduciária para esse tipo de garantia de locação imobiliária. Perfeitamente. Né? A gente pode dizer que é uma garantia, né, pouca gente fala isso, né, mas, assim, já me debruçando já num aprofundamento de estudo, que é uma garantia típica, né, só para a gente estabelecer a natureza jurídica dessa garantia. É uma garantia típica. Por que é uma garantia típica? Porque ela é regulada por lei. Tá? Na verdade, há aí, né, um diálogo das fontes entre a Lei 11.196 e a Lei 8.245. A 11.196 foi que institui lá no capítulo 12, artigo 88 e seus 10 parágrafos, né, tá? Capítulo 12, artigo 88 e seus 10 parágrafos, que regula, que institui a possibilidade da cessão de cotas de fundo de investimento no contrato de locação. Então, é uma garantia típica, que é regulada por lei. Né? E é também uma garantia real.
né? E é também uma garantia real, porque a Claro. transferência necessariamente... Não é fidejussória, é real, exatamente. A garantia é real. Necessariamente, ela tem que ocorrer da titularidade, né, sobre as cotas de determinado fundo de investimento, ou de terceiro, né, que queira fazer. Né, e permanecerão sobre a guarda da instituição financeira que figurará como agente fiduciário. Então, uma garantia típica e também uma garantia real, né, pelo fato da cessão fiduciária ser realizada em favor do locador do imóvel. Tá? Então, essa é a natureza jurídica que a gente gosta, que eu gostaria de destacar para vocês aqui nessa primeira apresentação da garantia. Perfeito. Então, surgindo algumas perguntas, eu vou deixando que elas vão ser respondidas naturalmente, tá? Tem uma tech da Ioná, que é advogado lá do escritório, elas vão ser respondidas naturalmente, tá, Ioná? Então, pode deixar que a gente já vai entrar nesse assunto, que é como funciona o procedimento, a gente vai entrar lá. Só uma dúvida que me surgiu, porque em 2005 eu ainda nem era advogado, foi logo em 2007 que eu comecei a advogar. Uma pergunta que eu tenho, essa garantia, ela surgiu como uma forma de suprimir as limitações da caução em dinheiro? Esse é o objetivo? Ah, sim, lógico, né? A caução em dinheiro, como eu falei, né, ela tem aquela limitação que a lei de locações estabelece, né, que é de 3 vezes, o valor de 3 vezes o valor do aluguel, apesar de muita gente entender que não há lesão contratual, caso o locatário espontaneamente, né, ele aqueça... não abordou isso. Com um valor acima de 3 vezes o valor do aluguel, 5 vezes. Geraldo Beire Simões foi o primeiro a falar disso anos atrás, né, o crédito é do grande civilista Geraldo Beire Simões, autor do anteprojeto, um dos baluartes, né, da lei de locação, junto com o doutor Silvio Capanema e do falecido Pedro Cantizano. Então, há quem sustente isso. Mas é polêmico, ainda é um pouco polêmico, né, essa possibilidade do locatário espontaneamente oferecer um valor superior a 3 vezes o valor do aluguel, porque a norma da legislação é peremptória em estabelecer o limite 3 vezes. Então, e também eu acho... Me parece que, desculpa, Marcelo, te cortar, mas me parece que ele veio fazer algumas correções pontuais. Primeiro, porque o depósito a caução em dinheiro, né, acabou perdendo aquela natureza inicial de depositar numa conta corrente em nome dos dois. Isso perdeu um pouco, né, você acaba dando dinheiro para o locador, e dessa forma o dinheiro fica numa instituição que é imparcial. Né? Então, assim, ele veio corrigindo alguns detalhes que vieram se perdendo com o longo do tempo, e ele veio corrigindo a falta de limite e deixar na mão de um terceiro, que vai regular essa relação, né? Sim, perfeitamente. E não só isso, Luiz, como também pela desapontamento, também eu destaco também, um desapontamento ao longo dos anos do investidor na poupança. Mesmo o locatário, né, ele pode depositar 3 vezes ou acima de 3 vezes o valor do aluguel, só que a rentabilidade que eu vou ter é de poupança. Né? Que nós sabemos que a poupança foi perdendo terreno ao longo do tempo para outros investimentos que foram surgindo. Verdade. Então, uma outra lacuna que essa lei veio preencher como eu falei, né, logo preliminarmente, foi para dar ao locatário com perfil de investidor. Não, eu quero ter um depósito aqui que me dê uma rentabilidade menor do que poupança. Estou desprendendo meu capital, né? Mas vou receber lá na frente poupança? Não, eu quero desprender meu capital, mas eu quero desprender meu capital para um fundo que possa me dar uma rentabilidade muito melhor do que uma poupança. Então, quando eu reaver meu capital, eu vou reaver meu capital com uma monetização muito melhor. Né? Perfeito. Então, também veio a preencher lacunas do perfil de um locatário que tem um perfil de investidor, né? Diferente daquele que é um pouco mais conservador, que gosta da poupança. Surgiu uma outra pergunta aqui com relação ao limite. Não tem limite, nem mínimo, nem máximo, né? Só para a gente deixar essa pergunta. Não tem limite, exatamente. E nessa espécie de sessão, para a gente também já fechar talvez esse ponto mais preliminar, nós temos 4 figuras que podem, 4 protagonistas, 4 atores que figuram nessa espécie de garantia. O locatário, né? Ele pode ser, né, a pessoa detentora das cotas. Deixa eu só te cortar um negocinho, Marcelo. Eu vou citando os nomes, tá? O locatário, nesse tipo de contrato, ele é chamado de cotista cedente. Vai lá e eu vou dando os nomes, então. Vai lá. Tá bom. Então, eu estou colocando aqui, ok, né? O locatário como cotista cedente, né, que ele é o detentor das cotas, pode ser um terceiro, né?
não precisa ser necessariamente o locatário, né? Esse cedente das cotas pode ter um terceiro, vamos didaticamente assim, eu sou o locatário, Luiz Arechavala é o locador, né? Eu não tenho cotas de um fundo de investimento, nem tenho condições de fazer isso, mas meu pai tem. Admitamos, vamos colocar família, que família fica mais fácil, né? Meu pai tem cotas no fundo de investimento, então eu posso muito bem oferecer para o Luiz, eu quero alugar imóvel, quero dar como garantia uma seção de código de fundo de investimento, fundo esse que cotista esse que é meu pai, né? Então, meu pai vai ceder essas cotas para o Luiz. Ele vai ser o cotista cedente. Então, é uma terceira pessoa que pode aparecer aí. Tá? E o interessante é que ele não dá o dinheiro para você. Ele fica com o dinheiro no nome dele, né? Isso. Ele mantém o dinheiro no nome dele, só que ele cede fiduciariamente ao Luiz, que nesse nosso exemplo aqui, ele é o nosso locador. Tá? E aí a exigência legal... Desculpa, Marcelo, para completar essa ideia. E a exigência legal é que esse terceiro também figure no contrato, ele também assine como anuente o contrato. Perfeito. Se houver, se for o locatário, né, o detentor das cotas, ele for o cedente das cotas, não há necessidade de uma terceira pessoa assinar. Assina no contrato locador e locatário, coloca no contrato, evidentemente, no corpo do contrato, que a garantia é essa concessão das cotas, informa no contrato que cotas são essas, né, a quantidade de cotas que são essas, isso tudo é informado no contrato de locação e só assina os dois. Agora, se for um terceiro, né, se o locatário assina o contrato. Ele tem que assinar o contrato de locação. Tá? E a quarta figura, não sei se o Luiz já falar, que é o agente fiduciário, né? Isso, que é o administrador do fundo. Né? Essa é a quarta figura, é o quarto ator dessa relação, que é o administrador do fundo. Né? Ele que vai receber, né, esse gravame, ele que vai receber, né, a cessão das cotas, né, que vai ter que ser feita com envio de uma via do contrato de locação devidamente assinado, e essa via do contrato de locação fica registrada, né, nas cotas desse cedente, né, que pode ser o próprio locatário ou um terceiro, com uma via do contrato de locação, tudo isso chancelado pelo agente fiduciário, que é o administrador desse fundo de investimento. Tá? Então, perfeito. Continua, Marcelo, desculpa, você fecha a ideia. É interessante, o nosso colega Gerson, ele está fazendo algumas perguntas que também vão ser respondidas, Gerson, ao longo do nosso bate-papo. É interessante porque esse tipo de garantia foi muito bem feita, muito bem escrita, né, quando a gente para ver, porque ela mistura várias outras garantias. Por exemplo, ela admite a execução extrajudicial, ou seja, havendo inadimplemento, basta um mero requerimento do locador informando, e ele é responsável por isso. Né? Esse agente fiduciário não tem responsabilidade, a não ser que haja com dolo. Né? E tem um outro ponto interessante que faz uma referência à fiança, que é o seguinte: quando é um terceiro que oferece essa garantia, estando o contrato por prazo indeterminado, esse terceiro pode notificar o locador e o agente fiduciário e retirar o dinheiro dele dessa garantia. Olha que interessante. Assim como feito na fiança quando está por prazo indeterminado, né? Exatamente. Né? Se porventura o contrato, aí a gente pode falar dos prazos já, né? Porventura o contrato for prazo indeterminado, como já adiantou o Luiz, se for um terceiro, né? O cedente cotista, ele pode muito bem notificar o locador e locatário, ele notifica o locador, notifica o locatário e notifica o agente fiduciário, o administrador do fundo, ele tem que notificar os três, está na lei isso, notifica os três, apresentando a sua exoneração, e passado o prazo de 30 dias, as cotas ficam liberadas para esse cedente novamente. Né? Ele deixa e o contrato sem garantia. O contrato fica sem garantia. O contrato fica sem garantia. Assim como na fiança, é engraçado isso, né? Sim, com todos os desdobramentos que nós conhecemos, quando o contrato está sob garantia. O próprio artigo 40 da Lei de Locações, né, que estabelece o rol ali das situações em que o locador tem que exigir nova garantia, estabelece ali, né? Uma das formas de exigir uma nova garantia é quando há a liquidação do fundo de investimento, quando o fundo de investimento é liquidado, pode acontecer, né? O fundo de investimento acabou, o fundo de investimento, ou quando há exoneração do cedente, né? E aí, quando há essa exoneração, o locador tem o direito de exigir nova garantia por parte do locatário, sob pena de infração legal, contratual, com todos aqueles consecutários que nós já conhecemos. Outra situação importante, né, portanto,
que já que está todo mundo entendendo um pouquinho do que é a cessão fiduciária, ela não pode ser de forma alguma verbal, né? A solenidade do ato ela é fundamental para a nulidade, né? E aí a gente entra no que diz o Código Civil, no artigo 104, inciso 3, né, e 166, que trata da nulidade de atos que não respeitam, né, a solenidade que a lei requer. Então, esse forma prevista em lei, né? Forma prevista em lei. Se não houver a solenidade do registro, né, da cessão das cotas, ela é nula de pleno direito. Ela não pode ser de maneira alguma feita de forma verbal, tá? Perfeito. Bom, já entramos no outro ponto que a gente ia falar, que são essas características. Eu queria colocar uma aqui, Marcelo, que é o seguinte: o patrimônio do fundo de investimento, ele não se comunica com o patrimônio do agente fiduciário. Né? Então, assim, se houver falência, ele não responde por dívida. Se houver falência, o patrimônio é separado. Ele não responde por dívida do agente fiduciário e ele se torna impenhorável, inalienável e não pode ser objeto de nenhum tipo de constrição judicial. Porque, assim como na alienação fiduciária, né? O bem vai para o credor e ele só retorna, né? Ele só retorna havendo adimplemento, né? Não é isso? É a mesma coisa, como falamos e o Luiz enfatizou, a mesma coisa da alienação fiduciária, né? O cedente cotista, sendo locatário, sendo ele terceiro, ele cede essas cotas para o locador, que também não pode fazer nada com elas, né? Ele não pode chegar, as cotas estão comigo, agora eu quero resgatar essas cotas, porque esse fundo está muito bem. Admitamos que essas cotas de um fundo imobiliário, e agora o mercado imobiliário, que tomara que aconteça dentro. Vou mudar de aplicação, né? Esteja bombando, né? E esse fundo está rico, milionário, dando dividendos. Não, o locador não vai poder pegar os dividendos agora, né? Ele não vai poder pegar, né? Porque a condição é irresolúvel, né? Para garantir o contrato do locador. Por mais que ele fique coçando ali, meu Deus, né? Esse fundo está rico, eu estou rico. Não, você não está rico e milionário, porque você não pode pegar esse dinheiro. E aqui a cessão é fiduciária. A cessão é fiduciária. Propriedade, né? É resolúvel. Calma. É resolúvel. Você vai ter que devolver isso para o locatário caso o contrato se encerre com adimplemento desse locatário. Então, ela está lhe pertencendo ali, como falou o Luiz, em condição resolutiva, né? Então, não dá para o locador ficar com os olhos com cifras, né? Achando que o fundo está milionário. E a outra situação, que o Luiz também falou, da afetação desse fundo, né? O fundo ele fica afetado ao cumprimento do contrato de locação, fica afetada essa relação locatícia. Portanto, essas cotas ficam, isso é uma grande vantagem, está lá na lei 11.196, lá no parágrafo 3º, esse fundo ele é indisponível, né? Ou seja, não pode ser disponível para qualquer outro tipo de negociação. O locatário ou o cedente terceiro, proprietário desse fundo, ele não vai poder, né, garantir qualquer tipo de dívida através desse fundo, nem o locador. Ele fica inalienável, né? Ou seja, não vai poder ser vendido por ninguém, nem locador, né, que está ali como fiduciário, nem pelo cedente, não pode ser vendido, e também impenhorável, ou seja, não vai poder ser garantido de qualquer outra dívida que esse locatário ou que esse cedente terceiro tenha contraído, né, com terceiros, não, porque ele está afetado essas cotas ao cumprimento do contrato de locação, não vai poder servir para garantir qualquer dívida. E quem vai administrar isso, né, a figura que administra isso muito bem é o agente fiduciário, né? Ele é a instituição financeira que vai administrar justamente a probidade, né, desse fundo e da movimentação desse fundo. Quem cuida disso é o agente fiduciário. Agora, um ponto importante, até abordado pelo Gerson, que eu já falei até de maneira um pouco rápida e acho bom a gente repisar isso, né? É a questão da inadimplência, né? O agente fiduciário, ele guarda esse dinheiro, ele tem a guarda e a gerência desse fundo de administração, de fundo de investimentos, mas basta uma notificação, havendo inadimplência, basta uma notificação do locador ao locatário, ao cedente, se pessoa distinta do locatário, como a gente falou, né? E ao próprio agente fiduciário, para ele entregar o dinheiro. A responsabilidade pela veracidade daquela informação é do locador, né, Marcelo? Tem. Vamos lá, né? Deixa eu, antes de saber, para a gente fazer uma coisa um pouco concatenada, né? Deixa eu tentar também uma situação quando a gente fala do prazo do contrato, né?
Essa cessão de cotas, elas podem ser, a lei fala isso, né? Deixa eu, antes de falar dessa situação do inadimplemento, que eu acho que ela pode ser tratada lá na frente, ela pode ser feita por prazo indeterminado ou determinado. Acho que é importante que a gente informe isso. Ou seja, eu posso muito bem fazer a cessão de cotas de fundo de investimento por prazo determinado, né? Qual seria o prazo? E aí a gente tem duas situações que é importante quem está nos ouvindo possa ter em mente e possa ter cautela se estiver assessorando um locador que queira aceitar essa garantia. Por prazo determinado, admitamos, vamos falar praticamente, contrato de locação residencial 30 meses, né, período tradicional. Mas pode ser que o locatário ele ofereça a cessão de cotas de fundo de investimento, seja por ele mesmo, sendo cotista cedente ou por um terceiro, mas diga lá, eu quero essa cessão de cotas por 12 meses. Ele pode fazer isso? Pode. A lei estabelece um período determinado que não necessariamente é o período do contrato de locação. Se o locador aceitar isso, né, ele corre um risco. Se ele aceitar por um período inferior ao contrato de locação, terminados 12 meses, o locatário pode muito bem, ainda na vigência do contrato de locação, resgatar esse fundo, né? Acabou, né? A condição foi resolvida, o tempo dessa cessão já terminou, né? E as cotas voltam para o poder do locatário ou para o cedente terceiro e o contrato fica sem garantia, tá, gente? Então, é importante... É um risco que o locador corre, né? É um risco se não fizer o trabalho, se não tiver esse planejamento bem feito, né? Essa ideia bem feita. Exatamente. Então, a recomendação é que não se aceite por um prazo. E eu posso ceder por prazo indeterminado, né? Por prazo determinado. Cedendo por prazo determinado, fica tranquilo. Aí a dúvida que muita gente fala, Marcelo, e eu cedi por prazo do contrato de locação. Eu coloquei o prazo estabelecido, indeterminado, durante o período do contrato de locação. Ok. E aí o contrato chegou naquele momento, terminado o 30º mês, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado. Como fica essa garantia? A garantia prossegue. Tá? A garantia prossegue, né? Está na lei 11.196, e a garantia prossegue até a efetiva entrega das chaves. Só que, como o contrato está por prazo determinado, como bem falou o Luiz agora há pouco, o cotista, né? O cedente cotista poderá se exonerar, né? Se ele for um terceiro, ele poderá se exonerar. Não poderá se exonerar se for o próprio locatário. Tá? A prerrogativa da exoneração, ela só é para o cedente terceiro. Naquele exemplo em analogia ao fiador, né? Isso, que se assemelha ao fiador, bem assemelhado. Aquele exemplo que eu dei do pai, que ele é o detentor do fundo, e ele cede ter parte dessas cotas para garantir a locação do filho. Contrato pai determinado, aí só ele que pode se exonerar. Agora, se for o locatário, ele, né, o cedente de cotas em nome dele, ele não vai poder se exonerar. Fica preso, literalmente preso, até a entrega das chaves, ou um rompimento, a resolução do contrato de locação nas suas várias situações em que o contrato possa ser resolvido. Tá? Então eu queria fazer... Bom, ótimo, foi bom. Tá, agora voltamos à pergunta do Gerson, né? Qual é a pergunta do Gerson? Então, o Gerson colocou se o levantamento é extrajudicial. Porque, sim. Porque a gente fazendo a diferença entre... A gente colocou uma ideia para quem está chegando agora, né? Que essa sessão fiduciária ela veio corrigir alguns pontos que estavam atravancando a caução, como o limite de valor, como depositar em conta poupança, que já ninguém praticava mais, como ser obrigatoriamente numa poupança, né? E aí você abriu um pouco mais e deu mais fôlego para essa nova garantia. E uma delas é a execução extrajudicial, o levantamento extrajudicial, porque uma conta poupança em nome de duas pessoas, se uma está em desacordo, só em juízo, né, Marcelo? Perfeitamente. Na verdade, por isso que eu quis falar primeiro da relação temporal do contrato, né? Para a gente entrar nessa situação de execução. Havendo, né, inadimplemento por parte do locatário, né, o locador tem dois caminhos a trilhar. Tá? Dois caminhos a trilhar. O primeiro caminho, que é o caminho mais recomendado, né, é o caminho extrajudicial. Por isso que essa garantia é típica. Veja o que eu falei para quem estava aqui desde o início. Tem um diálogo de fonte daí, né? Porque nesse aspecto se aplica a Lei 11.196 e não a Lei 8245.
tá? Se aplica a lei que regula, né, essa espécie de garantia, que é a 11.073. Bem como a instrução normativa da CVM, 432. Bem como a instrução normativa da CVM, perfeito. Então, havendo inadimplemento por parte do locatário, o locador, numa medida prática extrajudicial, ele notifica, né, extrajudicialmente o locatário, né, e na hipótese de ser um cedente terceiro, também notifica esse terceiro, notifica o agente fiduciário, notifica os três, né, notifica o locatário, notifica o eventual cedente, se for uma outra pessoa cotista, e notifica o agente fiduciário e dá um prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, né? Caso a obrigação não seja cumprida, né, há uma expulsão extrajudicial da garantia, né? Então, o locador simplesmente, transcorrido o prazo, 30 dias... Ele consolida a propriedade do dinheiro que está lá. Aquelas cotas no seu nome. Elas já foram transferidas, vejam bem, né? Porque é uma cessão fiduciária, já foram transferidas, só que ela agora, ela se consolida no patrimônio do locador. Então, ele passa a ser o quê? O detentor, o titular único e efetivo dessas cotas. Numa medida extrajudicial. Então, o que ele faz com isso? Ele pega essas cotas, as cotas são dele. Ele pode muito bem fazer dinheiro com essas cotas agora ou esperar, né? Não precisa nem levantar essas cotas agora. Pode ser um fundo interessante, um fundo atraente, que ele, bem, as cotas são minhas, deixa ela lá ainda, né? Para mim é mais interessante que ela se mantenha aqui do que eu me monetize agora. É uma opção do locador, né? Ele faz o que ele quiser com essas cotas que são dele, né? E ele parte com uma ação de despejo do locador, em face do locatário, né? Então, que é um outro ponto interessante. Desculpa só te cortar, só para a gente pisar nesse ponto, porque assim, aparentemente a gente tem a sensação de que está devendo 5 mil, né? Tem lá 50 mil, eu já consegui levantar esses 5. Estou adimplente, não está não. Ele levanta os 5 e ainda é despejado, né, Marcelo? Ainda é despejado. Ele levanta os 5 mil, seja lá o que for, valor, as cotas de valores, a lei não estabelece quantas cotas, vai ser quantos valores, 10, 12 vezes o valor do aluguel, 20 vezes o valor do aluguel, 50 vezes o valor do aluguel, né? O céu é o limite nessa hora, né? Ele resgata esse valor, ele já tem o valor nas suas mãos como garantia monetária, pecuniária do débito do locatário e parte para ação de despejo, né? Olha que interessante, né? Que parte para uma ação de despejo. E vejam bem, pode acontecer, né, até desse resgate ser insuficiente para garantia do débito da locação, né? Admitamos que o locatário esteja devendo 20 mil reais de locativo, né, e de outros tipos de consecutários da locação, e as cotas que o locador resgatou no seu nome, você transferiu para o seu nome, chegam lá de 10 mil reais, exemplo, né? Então o locatário está devendo ainda 10 mil reais ao locador, né? Então nessa ação de despejo ainda pode cobrar essa diferença de 10 mil, né, que foi insuficiente, né, quando ele resgatou as cotas. E ele pode tentar penhorar qualquer tipo de bem do locatário nessa ação judicial. Nessa hipótese que você colocou, quando a cessão fiduciária é inferior à dívida, você fica sem garantia e tem direito ao despejo liminar. Tem precedente. Tem precedentes desse sentido. Porque a partir do momento em que a cessão é inferior à dívida, todo o resto, a parte sobressalente é uma dívida sem garantia. Portanto, dá direito ao despejo liminar, né? Exatamente, dá direito ao despejo liminar, perfeitamente. Mas uma informação que é importante ser dada, né, e talvez algumas pessoas, talvez aqueles que já se debruçaram disso com mais detalhes, possam ter já observado, né? Marcelo, ok, e se o cotista, e se o cedente cotista for um terceiro, no exemplo que você deu aí do pai do locatário, é ele o cedente cotista, aí o contrato está inadimplido. E aí o locador vai lá, ele notifica, como nós falamos aqui, né, e consolida, transfere, né, essas cotas definitivamente para o seu nome, ele passa a ser o detentor dessas cotas. Mas o valor, né, transferido, o valor transmitido ao locador foi insuficiente para pagar o débito locatício, né? Então ele entra com uma ação de despejo em face do locatário e entra com a cobrança, né, uma despejo liminar, e entra com a cobrança do valor subjacente. Como fica esse cedente terceiro? Eu posso penhorar também bens de cedentes terceiros, né? Uma vez que ele, né, as cotas eram dele. Muito bem colocado. Não. Resposta não. A garantia é real, não é fidejussória, né?
garantia real, não é fidejussória, né? Eu fiz questão de falar isso para poder fixar esse tipo de informação. O cedente terceiro não é fiador, né? Ele não é, a garantia não é fidejussória, a garantia foram as cotas dele. Então, ele responde nos limites dessas cotas. Tá? Muito bem colocado, muito bem colocado. Não vai poder penhorar bem desse terceiro cedente, vai poder penhorar bens do locatário. Vai poder penhorar online, penhorar um carro, penhorar outro imóvel. Vou colocar uma questão aqui, Marcelo, em cima do que você está botando. Esse cedente, sendo terceiro, perdendo lá o dinheiro que ele colocou como garantia, ele teria direito regressivo contra o locatário? Sim. Há entendimentos que ele teria, sim, direito regressivo ao locatário para lesão causada, né, nas cotas que foram objeto daquele contrato de locação, acho, que foram perdidos com confiança. Então, você não é um fundo perdido, né? Não é um fundo perdido. Eu não achei jurisprudência com relação a isso, Luiz, mas o meu entendimento é que ele tem regresso, sim, né? Pelo caráter. Aplica-se por analogia. Não tem na lei especificamente, não fala, mas por analogia da fiança, né? Exatamente. Você aplica, claro, direito regressivo, né? Teria sim, regresso em face do locatário. Tá? Exatamente. E o segundo caminho, que é bom para complementar essa pergunta do Zé. Tem uma criança aí. Minha filha. Essa filha, tá. Não quer tomar banho. É porque aqui, Marcelo, olha só, esse quadradinho tá uma paz, tá uma tranquilidade que você tá vendo. Saiu dele, é caos, entendeu? É caos. Tá. Eu tenho uma filha de 2 anos que tá enclausurada aqui, você imagina. Não, deixa ela, tá? É a tua estagiária, ela tá aí como é a minha condominante social. Então, o segundo caminho, ou seja, vendo na adimplemento por parte... Veja bem, o locador não é obrigado a caminhar pelo caminho extrajudicial, apesar de ser o recomendável, porque é muito mais fácil. Mas o locador pode muito bem, locatário está na adimplente, eu vou entrar direto com a ação, né? Mesmo que a garantia seja questão de cotas de fundo de investimento. Eu vou entrar com a ação judicial diretamente, né? Neste caso, o locatário vai ter todos os direitos que tem no curso do processo. Primeiro, purgar mora. Ele vai poder purgar mora. Sim, né? Verdade. Para poder ainda se ver dentro do contrato de locação, com o direito de estar nesse contrato de locação. Então, ele vai ter o direito de purgar a mora. Caso o locatário não purgue a mora, aí sim é que o locador vai poder entrar com um requerimento de resolução daquelas cotas no seu nome. Tá? Então, é uma opção, né? Uma opção que ele tem, claro. Então, só vai poder fazer isso, né, terminado o prazo da purga da mora. Aí só assim é que ele vai poder fazer a expulsão, né, dessas cotas em garantia para o seu nome. Tá? Se ele optar pelo judicial, sendo que ele pode extrajudicial também fazer isso, claro. Deixa eu só fazer um corte aqui, Marcelo, rapidinho, porque nosso tempo vai ficar o locador impedido de buscar penhora das cotas de fundo de investimento, né? Valendo procedimento de cumprimento de sentença. Ele pode muito bem, ou ele opta de fazer a expulsão num procedimento extrajudicial, ou ele pode fazer, né, no cumprimento de sentença. Né? Ele pode fazer também, no cumprimento de sentença, ele faz essa expulsão das cotas de vencimento do seu nome. Tá? Então, deixa eu só fazer são 2 caminhos para trilhar. Seguinte, nosso tempo já está avançando, ainda temos algumas coisas para abordar. Queria que falasse um pouquinho sobre essa questão, porque parece muito simples, e quando é muito simples, acaba ficando sujeito a alguma atitude indevida do locador, como fazer um pedido indevido, né? Então, se ele fizer esse pedido indevido, o agente fiduciário não tem responsabilidade, salvo se ele agir com dolo, simulação, má-fé, aquelas coisas todas. Né? Então fica tudo sob responsabilidade do locador. Vamos avançar em outros pontos aqui, que é o seguinte. Tem uma reaplicação automática, né? Quando é do interesse do... Esse fundo ele é um título de capitalização e que se fica lá, você concorre a sorteios, né? Uma periodicidade. E eu vi uma decisão aqui, queria que você analisasse, falasse um pouquinho sobre ela, que é o seguinte, era para ser feito pelo contrato com a administradora, era para ser feito a reaplicação automática entre locador e administradora, tá? Então, dizendo assim, bom, havendo lá a seção de cotas de fundo de investimento, eu quero que se faça a reaplicação automática para evitar que fique descoberto, para evitar também, e para que eu possa participar e ter potencial ganho nesses sorteios.
que vem aí nesse título de capitalização. Não foi feito isso, apesar do contrato prever, e entrou-se então com uma ação do locador em face da administradora para aplicar a teoria da perda de uma chance. Porque o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu poderia estar sendo sorteado, né? Só que eu não tive a chance de ser sorteado porque você não fez a reaplicação na forma que eu pedi contratualmente. O que você faria sendo juiz dessa história? Você acha que daria ou não essa perda de uma chance? Uma indenização por dano moral? Eu daria a perda de uma chance sim, porque houve negligência por parte do administrador do fundo, né? Isso acabou fazendo com que a monetização dessas cotas, né, o valor econômico dessas cotas, a rentabilidade que ela poderia dar para dar essa musculatura, né, esse guarda-chuva melhor para o contrato, se perdesse, né? Então, eu daria sim, eu acho que cabe sim, né, a teoria da perda de uma chance numa situação como essa, né? Eu também acho. Eu concordo com você, porque assim, a questão é você balizar a indenização, né, para não ter nenhum tipo de ganho indevido, e também o potencial de ganho, você tentar ferir o potencial que ele teria de ganhar. Mas na decisão realmente não foi dado a teoria da perda de uma chance, mas eu concordo com você, eu daria também. Acho que houve sim uma negligência, como você falou bem, né? Sim, houve uma negligência. Eu acho até que num recurso, o tribunal poderia muito bem reformar essa sentença se a gente apresentasse, né, na apelação argumentos sólidos nesse sentido, porque faz todo sentido com a natureza da administração do fundo. O fundo ele nasce, né, com um caráter de investimento. Então, e o agente fiduciário ele tem toda a responsabilidade para dar garantias e para dar... Tem um telefone aí agora. Agora foi o meu. Solvência, né, a esse fundo, né? Então, e com todos os benefícios íncitos de um fundo, né? Que é o sorteio, que é a rentabilidade, tudo isso, né? Exatamente. Então, quando eu aceito esse tipo de garantia, eu quero desfrutar de todos os benefícios dela. Eu também daria, mas o tribunal... Lógico, evidentemente, né? Não é porque ela está afetada com a locação que ela tem que ficar parada no tempo, né? Ela tem que continuar com a movimentação para ter as rentabilidades esperadas, né, almejadas pelo investidor. É importante isso, né, gente? Essa cota, ela se transfere no contrato de locação, numa situação fixa, né, de garantia fiduciária, mas ela ainda é uma cota que tem que ser gerida, administrada, né, como se não tivesse o contrato de locação ali que a afetasse, né? Exatamente. São relações distintas, né? Elas têm uma ligação, mas cada uma tem que ser tratada individualmente, né? Individualmente, lógico, né? Até porque, havendo resolução do contrato de locação, rescisão do contrato de locação, resilição do contrato de locação a favor do locatário, ele tem que angariar os frutos, né? Caso esteja adimplente, que esse fundo teria normalmente se não tivesse o gravante da fidúcia, né? Deixa eu te contar uma experiência que eu já fiz várias vezes esse tipo de garantia, né? E teve uma vez que aconteceu o seguinte, a gente já falou aqui que quando a dívida supera o valor das cotas de fundo de investimento, cabe despejo liminar, isso tem vários precedentes. O que aconteceu numa ação judicial de um cliente nosso? Isso advogando lá no escritório mesmo. O locador chegou para a gente e falou, olha, tem lá a seção de cotas de fundo de investimento, eu já tentei negociar, ele falou que não vai sair. Ele falou, se vocês quiserem, vocês peguem o dinheiro lá e me tirem daqui. Ele já avisou. Mandou por e-mail, inclusive, então não tinha nem mais o que negociar. O que a gente fez? A gente esperou, para não entrar direto, já poderia entrar com despejo, como a gente bem colocou, né? Você pode resgatar o dinheiro e entrar com despejo, mesmo que o dinheiro cubra, né? E a gente fez o seguinte, então vamos aguardar, eu até ouvi tua opinião sobre isso, vamos aguardar, superar o valor, que faltavam 2 meses, mais ou menos, vamos aguardar, superar o valor, e a gente entra com despejo liminar. É claro que assim que superou pouco, né? Porque logo no primeiro mês, mas você sabe que os meses vencendo vai superar muito mais, isso não tem fim. E a gente fez isso. Quando a gente entrou com o pedido liminar, o juiz falou, não tem liminar aqui. Não é que não tem despejo, não tem liminar, claro, né? São coisas diferentes. Não tem liminar porque o valor que supera a garantia é muito pequeno. Não faz o menor sentido isso, né? Não faz o menor sentido isso. Agravamos e o tribunal manteve, cara, sob o mesmo fundamento. O mesmo fundamento. Você para e fala assim, esse advogado é muito incompetente, não é possível. O mesmo fundamento, Marcelo. Absurdo, né? Absurdo. Não faz o menor sentido. Falou, o valor é muito pequeno. Mas, e os vincendos?
A lei não foi de Sim. valor ínfimo, né? Sim. As cotas que foram se vencer, os locativos foram vencidos ao longo do caminho, né? Claro. Uma decisão absolutamente errada, né? É de quem Essa entende. sim, não, essa sim teratológica, né? Porque no agravo, geralmente as decisões vêm. Decisão não teratológica. Desculpa, é teratológica. Total. É absurda. Absurda. E, Cara, aconteceu com a infelizmente, gente, cara. a gente lida, só para apontar, né, as agruras, né, de lidar com o judiciário, no final do ano passado, estou falando no final de 2019, novembro de 2019... Eu estou contando a história desse ano, tá? Esse ano. Essa história que eu estou contando desse ano. Mas em novembro de 2019, por menos de um ano, nós fizemos uma ação de despejo, né, forte pagamento, né, etc. E tal. O locador, o fiador, aliás, ele se defendeu dizendo que tinha requerido a fiança, a exoneração da fiança por força do artigo 835 do Código Civil. Ele requeriu a exoneração com um contrato por prazo determinado ainda, né? E, evidentemente, que a gente nem, né, se ocupou, né, em achar que esse tipo de alegação pudesse prosperar. Mas prosperou. Prosperou não só na sentença que realmente exonerou o fiador, ele invocando o artigo 835 do Código Civil da exoneração da fiança, né? Só para deixar claro para todo mundo, o princípio da especialidade fala que tem que ser colocado a lei de locações e não o Código Civil. Lei de locações, né? E o tribunal tem regra própria. Não deu provimento ao recurso. O tribunal não deu provimento ao recurso, né? Aplicando a possibilidade do fiador se exonerar por força do artigo 835 do Código Civil, que trata da exoneração da fiança a qualquer tempo. Ou seja, um grandíssimo absurdo que aconteceu em tempos atuais, né? Não se aplicando o princípio da especificidade, como bem falou o Luiz, né? Em razão da lei, que é um diploma especial regulando aquela relação de uso. Então, infelizmente, a gente vive nas agruras, né, de decisões judiciais que merecem todo o nosso cuidado. Não, né, e é difícil, né, cara? Porque assim, você quando monta uma estratégia junto ao cliente, quando você orienta o cliente, você conta com algumas premissas que são básicas, né? Como essa que eu falei, olha, vamos aguardar 2 meses, vamos aumentar o seu passivo para que a gente possa desfrutar de uma liminar. Ou seja, eu aumentei o passivo e não tive a liminar. Você, por exemplo, não negociou, não buscou uma nova garantia, contando com o princípio da especialização, da especialidade, achando que o juiz fosse aplicar a lei de locações, e aí você deixou de negociar, deixou de ter uma nova garantia e não conseguiu, né? Então, assim, realmente nos colocam em situações difíceis, né? Com certeza. Né? Mas enfim, vamos lá, você Marcelo, tem mais indagações para a gente responder sobre essa garantia, tem? Acho que apareceram aqui, todas foram respondidas na medida em que a gente foi tratando. Eu até anotei todas aqui e não vi nada sem resposta. Se ficou por acaso aí que alguém coloque, mas algumas que surgiram, todas eu fui anotando e foram respondidas. Nosso tempo está esgotando. Mais uma vez eu quero te agradecer. Sempre tenho muito carinho, muito respeito aos meus professores, em especial você, Luiz Fernando Marim, Alexandre Câmara, são pessoas que eu guardo para sempre aí, com muito carinho. Agradeço você ter aceito esse convite. Para mim é uma honra estar aqui representando a Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro. Agradecer mais uma vez o Zé Calheira, que aceitou essas 4 lives. Agradecer ao Carlos Gabriel Feijó, que é um cara incansável, nosso vice-presidente. E queria te dar a palavra para você fazer as considerações finais. Eu agradeço também, Luiz, pelo convite, por ter participado dessa live aqui com você. Agradeço novamente a comissão, na figura do presidente, do vice-presidente, meus amigos, Zé Calheira e Carlos Gabriel Feijó. Parabenizo novamente o trabalho incansável dessa comissão. Um trabalho bonito, elogiável e emocionante dessa comissão, principalmente muito bom, verdade. Que nós estamos vivendo. Agradeço as pessoas que estiveram aqui nos ouvindo ao vivo, né? Creio que essa apresentação ficará gravada, né, para quem não teve a oportunidade de assisti-la agora possa assistir. E se porventura, né, faltou algum tipo de consideração, algum tipo de abordagem sobre esse tipo de tema importante que precisa ser oxigenado nos contratos de locação, porque quem teve a oportunidade de assistir e não conhecia, viu as vantagens, as grandes vantagens que os dois atores, tanto o locador quanto o locatário,
dessa espécie de garantia e que a gente tem que falar muito dela, falar mais dela, né, para que o mercado adote essa garantia com um percentual maior do que vem sendo adotado nesse momento. Esse talvez seja o recado final que eu gostaria de dar aqui para quem está no mistério, né, de administrar, intermediar e auxiliar contratos de locação. Tá? Não, e você pensa o seguinte, Marcelo, desculpa só te cortar, só o último detalhezinho que me surgiu agora, como você colocou muito bem. O fiador, às vezes, é uma forma, como é uma garantia real e não fidejussória, às vezes é uma forma, e surgiu isso agora, do fiador ajudar sem se comprometer tanto, né? Porque ele pode falar o seguinte, ó, Marcelo, você quer ser meu fiador? Você fala, não, Luiz, ser teu fiador, por ser uma garantia fidejussória e comprometer todo o meu patrimônio, não. Mas eu posso te fazer uma cessão de cotas de fundo de investimento que o dinheiro continua atrelado a mim e é garantia real. Ou seja, eu limito o meu nível de responsabilidade e resolvo o teu problema, né? Me surgiu agora isso como para não acabar com as amizades, né? Isso. Isso é uma abordagem até técnica comercial, né? Talvez a gente possa fazer essa jurídica comercial, né? Que a gente pode quando aquele cliente perguntar assim, meu advogado, o que eu faço com o meu amigo que me pediu para ser fiador e eu não posso negar? Faz cessão de cotas de fundo de investimento. Faz cessão de cotas, né? Você não perde. Exatamente. Né? Lógico, você vai perder se o seu locatário... Você limita teu prejuízo, né? Mas pelo menos você limita o seu prejuízo, não coloca em risco um patrimônio maior, que é um imóvel, né? E você limita ali seu prejuízo, lógico, né? É muito melhor você adquirir cotas de um fundo de investimento autorizado pela CVM para esse tipo de garantia, que é a garantia do contrato de locação imobiliária, é muito melhor do que ser um fiador fidejussório solto, podendo ter todas as constrições, né, objeto desse tipo de contrato. Não tem a menor dúvida, Tá? Luiz, obrigado novamente pelo convite, estou à tua disposição em outras coordenações que você vier a fazer. Parabéns, né? Parabéns, Luiz, também pelo seu trabalho, acompanhar o seu trabalho também de forma bastante efusiva, né? Eu fico aqui, assim, o Luiz falou logo no início, eu não gosto de falar que eu sou professor de alguém, não acho esse termo pedante demais, né? Ele que me apresentou, mas eu nunca me falaria disso. Eu na sala de aula lá com o Luiz, na pós-graduação, eu era meramente transmissor de algumas informações, né? Eu não me vejo como professor. E hoje, nesse momento, vendo o gigantismo, o crescimento do Luiz, né? O seu nome sendo cada vez mais visto, procurado, né? E você comprando esse tipo de exposição pela tua coragem, pela tua dedicação ao estudo. Te parabenizo, eu tenho muito orgulho de ter dividido com você na sala de aula algumas horas, né, de troca de informações, e orgulho mais ainda de vê-lo nesse crescimento, né, tão importante. Né? Parabéns a você. Obrigado. Muito honrado pelo convite. Estou à tua disposição para aquilo que lhe for útil na sua carreira profissional. Tá, meu amigo? Muito obrigado, Marcelo. De verdade, foi melhor do que eu esperava, né? A gente até quando começou a bater um papo falou, essa garantia não tem muita coisa para falar, o quê? Falando pra caramba, né? Super esclarecedor, conseguimos abordar acho que vários pontos. Eu aprendi bastante nesse nosso bate-papo, no estudo que a gente fez preparatório. Para mim foi uma honra imensa, um prazer. Um abraço, Marcelo, várias pessoas agradecendo aqui. Obrigado pela presença de todos. Vai ficar gravado. Obrigado, meu amigo. Um abraço, até breve. Saúde a todos. Tchau, tchau.